Olá, sejam bem-vindos a mais um CLC. Rafael. Era a minha parte. Mais Sim. uma terça-feira, É verdade. após um fim de semana super, super positivo que nós tivemos, numa primeira participação no Saboridor. Mas sabes que essa tua voz, e até mesmo a minha, não mostra essa felicidade de participação. Sabes que eu acordei com dores de garganta hoje? E eu acordei com os olhos completamente fechados de remelas, francamente. Eu até tive vergonha de vir trabalhar hoje. Parecia um bicho. Eu acordei com dores de garganta, o que não é muito comum, que eu acredito que em nada tenha a ver com a prova que fomos fazer. Não, eu acho que tem a ver. Acho que é o facto de nós não estarmos habituados à exigência disto correr. É possível. É possível porque eu este fim de semana percebi bem que eu vou ter que treinar muito, muito, muito para a Rota Norte. Porque senão a coisa vai correr muito mal. Rota Norte que também terá passagem por Mugadouro. Pois é. Com terrinha. Terrinha que não é terrinha. Que nós pensámos que era uma terrinha. terraça. Mas cidade com a qual nós ficámos tremendamente impressionados. Ora bem, vamos falar um bocadinho sobre o que é que foi isto de participarmos no Saboridor, que os vídeos ainda vão sair. Eu lá óleo de rosa, fica-lhe bem o rosa, ficava. E outros assuntos que vão surgir, de certeza Exatamente. absoluta, porque há sempre assuntos para surgir. Portanto, olá, sejam bem-vindos a mais um CLC. E cá estamos nós de volta. Fiéis. Isto é que é ser fiel. É gente boa. Agora com um bocadinho mais de energia porque eu estou esgotado. Foi um fim de semana incrível, absolutamente incrível. Fiquei estupidamente, já não sou muito bom, fiquei mais estúpido ainda, estupidamente surpreendido com a qualidade da prova, mas nos vídeos que se vão seguir há lá rasgados elogios à organização do Saboridoro e merecidos. E totalmente merecidos. E sabes que eu acho que ainda acaba por haver, depois fiquei a pensar nisso, acaba por haver ainda maior necessidade de elogiar, tendo em conta que se trata de uma primeira organização. Não, acho que apesar de uma primeira organização e nós estivemos à conversa com o organizador, aliás, com a equipa que organizou aquilo, isto está a ser pensado desde o ano passado, desde quase há um ano atrás praticamente, portanto é uma primeira organização mas muito bem pensada e nota-se que está muito, muito bem trabalhada e que foi muito bem oleada ao longo deste tempo. É de facto, Mugadouro é longe. Eu pensei que nós íamos para uma terrinha, para uma aldeia, mas nós chegámos lá e fomos recebidos por uma cidade com, Bonita, linda, por acaso, muito bonita, bonita. com infraestruturas, com toda uma cidade pequenina. Imaginem uma cidade pequenina e de facto aquilo está tudo muito, muito bem feito. A prova estava incrível, de uma organização das melhores, talvez, que consigo colocar ao lado das melhores com as quais nós já tivemos oportunidade de trabalhar e participar nas provas, e acho que é uma prova que merece que para o ano tenha o dobro, o triplo dos participantes, porque de facto tem tudo. A organização, as pessoas foram 5 estrelas o tempo todo, 3 abastecimentos por etapa. Fora os líquidos. 3 abastecimentos por etapa, fora os líquidos, que o que eram os líquidos era... às vezes no final de uma subida dura, por exemplo, estava lá ou membros da organização ou os bombeiros com águas para dar, para beber, quem precisasse, e portanto uma coisa simplesmente incrível, paisagens fantásticas. Olha, dos sabes sítios talvez mais bonitos onde eu andei de bicicleta. Agora vamos tocar aqui num ponto que as pessoas por norma não gostam, que se toque, porque isto ofende. E eu quero falar sobre ofensas. Que foi... Isto é grave, eu estou a falar, eu acho que isto é grave. Que foi... eu levar 3 horas do Tiago Ferreira. É verdade. Eu confesso que nós na primeira etapa em linha, a etapa tinha 79 km, 2000, não batia nos 2000 de acumulado, e nós fizemos a gestão para vamos com calma, pode ser que o Tiago quebre na última subida e nós ainda vamos fazer qualquer coisa. Ainda temos hipótese, ainda vamos ao querem pódio. já um spoiler do primeiro vídeo? Ele não quebrou na última subida. Ele não quebrou na última subida. Não, ele não quebra. O gajo não estou, espero não estar a ofendê-lo. Digo gajo de uma maneira
saudável e amigável. Mas o Tiago é sem dúvida alguma uma coisa impressionante. E nós, nós nunca tínhamos a oportunidade de ter. Nós não falámos com ele, não tivemos essa oportunidade. Não foi porque ele não quisesse, foi apenas porque não surgiu, não nos cruzámos assim tantas vezes quanto isso. Mas depois a comparar tempos, ou seja, do mesmo percurso, ele passava ao dobro da nossa velocidade. Estamos a falar a etapa de domingo, a última etapa, uma etapa bem mais rolante, a bater nos 1100 de acumulado. Ele passou literalmente ao dobro da nossa velocidade. Ele fez o dobro da nossa velocidade média durante a etapa. E é incrível vermos, termos o prazer, termos a honra de estar ao lado de um atleta deste calibre, que continua a ser um atleta enormíssimo e de um nível estratosférico. E isto é interessante ainda pensar que certamente ele vai lá fazer a prova, não é? Como anfitrião, como convidado, e não dá o máximo. O tempo que ele foi, não foi dar o máximo, não é? Foi a cumprir, pronto, foi um treininho para ele. Sim, porque numa das etapas, aliás, na primeira etapa em linha, eu até comentei contigo, o Tiago Ferreira olha... Não, eu disse assim, eu olho para 1000 de acumulado como o Tiago Ferreira olha para 2500. Ou seja, para ele ver uma etapa de 2000 e tal de acumulado, eu olho e penso, porra, a pancadona que eu vou levar aqui. E para ele é tipo, ok, está tudo bem. Levo 38, nem sequer mexo no 38. Ele levou um 36. Que leva à frente. Eu também levei um 36 e arrependi-me muito de ter levado um 36. Não, mas sem sombra de dúvidas que é um evento que eu para o ano gostava de... Sabes que eu neste momento digo assim, eu quero tanto estar no Algarve Bike Challenge como quero estar no Saboreador próximo ano. Sem dúvida que é uma prova... É obrigatório estar no calendário de qualquer pessoa que goste do BTT e que goste desta dinâmica de provas de 3 dias. É uma prova desafiante, a etapa de sábado, e eles dizem que querem manter essa dinâmica. Eu acho que é importante também manter essa dinâmica, porque só assim nós também vamos tirar o melhor da região, ou seja, a dureza. A etapa de sábado vai ser sempre uma etapa mais dura, mais desafiante, mas também nada impossível. Nós quisemos mesmo deixar explícita a organização e falámos depois que para eles não mexerem muito naquela que é a primeira etapa em linha, para não endurecerem muito mais aquilo, porque a etapa é dura, as subidas que lá tem são duras, não é um evento, se eu tivesse que indicar aquilo para um tipo de praticante, aquilo não é um evento para iniciantes, claramente. Sim, de forma alguma. Aquilo é um evento duro, são 2000 de acumulado, e atenção aos 2000 de acumulado, porque os 2000 de acumulado, 1500 estavam nos últimos 35 km, por aí, e portanto muda logo o panorama daquilo e era duro, era desafiante, mas a verdade é que no final de cada subida mais dura nós olhávamos ou para um lado direito ou para um lado esquerdo e víamos o porquê deles terem posto lá aquela subida. Não foi só para fazer acumulada à toa, não, foi para nos levar a sítios específicos para nós de facto começar a conhecermos a região que envolve ali o Rio Sabor e depois no domingo vamos para a parte do Douro. Os lagos, ou seja, sábado fomos para os lagos do Sabor. Eu não conhecia, um património cultural, paisagístico incrível. É fantástico. E depois no domingo fomos para o lado do Douro e que felizmente o ICNF não deixa entrar lá nas coisas. Felizmente digo porque senão ia endurecer muito mais. E eu disse, é verdade. Aquilo que eu também posso dizer é que de sábado para domingo aquilo muda radicalmente, porque de sábado nós de facto temos paisagens de cortar a respiração e coisas mesmo belíssimas quase o tempo todo. No domingo, por eles não deixarem explorar o parque, e pronto, também acabo por entender, é património, é um parque natural, acabo por compreender. Às vezes as paisagens acabam por não ser, ou seja, comparado com sábado, acabamos por ter outro tipo de visão, outro tipo de paisagens. Mas 2 etapas extraordinárias, 2 etapas diferentes. A de sábado, para mim, ficará marcada sempre como a etapa, talvez um dos melhores percursos que eu alguma vez fiz numa bicicleta de BTT. E repara que uma coisa interessante é que, tecnicamente, não é nada de exigente. Não, mas mesmo as subidas, se tu pensares bem, as subidas eram exigentes, mas, por exemplo, não eram subidas técnicas, eram subidas longas, duras, inclinadas, e as descidas eram iguais. Algumas eram longas, outras eram mais inclinadas, menos inclinadas, mais curtas, menos curtas, mas o terreno que tu apanhas acaba por ser ali todo muito semelhante. Só no último dia, no domingo, é que nós entramos ali mais por uma parte ali perto de aldeias. Por exemplo, isto é o perfil de quem gosta de fazer maratonas.
Totalmente. Totalmente. Este é o perfil, por exemplo, que eu gosto de andar, que eu de facto me apaixono a andar de bicicleta. É fazer este tipo de percursos, as descidas também serem interessantes, mas não serem daquele ponto de vista de estás sempre a ver quando é que vais cair, percebes? Ou seja, serem interessantes, mas divertidas, fluídas, sentir que vais rápido, fluido, e acho que acaba por ser muito essa a essência de quem anda de bicicleta, e nós que temos explorado ao longo destes últimos anos mais este tipo de eventos, é cada vez mais isto que procuramos. Ficamos a conhecer ali a região de Mogadouro e periferias, aldeias, que acaba até por nos dar ali um sentimento que é nós não conhecemos nada, afinal, não é? E vemos partes de Portugal que tu pensas, como é que é possível viver aqui? No É no muito isso. sentido em que aqui não passa nada. Quase abandono. É exatamente, Abandono, aqui sim. não passa rigorosamente nada. Nós tínhamos uma ideia, quando fizemos a Estrada Nacional 2, de um Alentejo perdido e abandonado. Mas não, Trás-os-Montes Está também igual. não está. E se calhar eu até digo que está numa situação talvez um bocadinho até mais preocupante, porque o Alentejo tem a parte turística. O Alentejo é conhecido por aquele ambiente, e tu aceitas que seja assim e é explorado da parte do turismo dessa forma. Obviamente que há cada vez zonas do Alentejo mais preocupantes, mas Trás-os-Montes eu não tinha mesmo esta ideia assim das aldeias por onde nós passamos, que são aldeias muito bonitas, mas que de facto Sem vida. sem vida alguma. Mas que esta prova de 3 dias permitiu-nos nós entrarmos nas entranhas dessas aldeias, explorarmos aquilo tudo, vermos de perto, que de outra forma dificilmente irias lá parar. Ora bem, é tudo menos sonhos cor-de-rosa. Viver ali em Trás-os-Montes. E por falar em rosa, Rafael, Estávamos nós a sofrer e estava o Afonso também a sofrer. é verdade, Afonso Eulálio, que andou 9 dias, eu não vou dizer que nos deixou orgulhoso só nesses 9 dias. Eu acho que o Eulálio é uma esperança, ou seja, o percurso dele no ciclismo acaba por ser uma lufada de ar fresco daquilo que nós temos visto, que miúdos que passam dos 17 anos, dos 17 para os 18 já como profissionais, o Eulálio dá o salto um bocado mais tarde. Do BTT. Pronto, e aqui chega com todo o mérito 9 dias de rosa. É uma coisa que eu não gostei de ver na imprensa portuguesa, até mesmo na imprensa da especialidade, que era sempre ali do 2 não passa, é a frase assim do género. Agora, 2 não passa, e é hoje que perde, e vai ser no contrarrelógio, e vai ser aqui. Ou seja, em vez de estarmos aqui a celebrar o facto de termos o Eulálio de rosa no giro, parece que estamos sempre ali à espera de quando é que ele vai perder, quando é que vai perder. É uma coisa muito muito picuinhas, muito portuguesa. Se é Sim, português mas não... é isso, é isso. Acaba por ser sempre uma coisa muito portuguesa, à espera sempre de quando é sempre da parte má, sempre do lado negativo. Não vamos celebrar o agora porque amanhã já não existe. Então hoje já não adianta, porque amanhã já não vai existir. E de facto nós temos que temos que valorizar muito aquilo que o Afonso fez nestes dias, porque não foi o que o Afonso fez, ele mudou uma equipa. Ele conseguiu mudar uma equipa. Ele trouxe sorrisos para a equipa Porque toda. temos uma Bahrein que entra num giro à caça de etapas, talvez eventualmente de um top 10, que não era para ser com o Afonso sequer. Ou seja, o Afonso ia ser um homem de trabalho, talvez para uma etapa, eventualmente, e acabam por estar 9 dias de rosa, acabam por ganhar uma etapa entretanto. Portanto, aquilo que nós vemos e a forma como eles depois encararam as etapas, tu vias uma Bahrein na frente do pelotão, a controlar um pelotão. Mudou logo toda uma equipa. Completamente, passou de uma equipa, que eu, com muito respeito à Bahrein, mas passou de uma equipa de meio para baixo da tabela para uma equipa que de repente está a controlar todo um pelotão e a definir aquilo que vai ser a estratégia de corrida. É de facto de louvar aquilo que o Afonso conseguiu trazer, não só para nós portugueses, que nos encheu de orgulho, obviamente, mas também para aquilo que ele conseguiu fazer dentro da equipa. Ele mudou por completo a estratégia e o comportamento da equipa. E o Giro ainda não acabou, ainda falta uma longa e semana dura,
Mas para mim a Bahrein é a grande vencedora deste Tour. Não há... Em princípio tudo indica que o Vingegaard irá ganhar o Giro, se tudo correr bem, e também espero que corra. Acho que também é o atleta mais forte, que lá está claramente, e disso não há dúvidas, e é o mais forte que tem que ganhar. Mas a Bahrein, para mim, é a equipa que sairá vencedora deste Giro, pelo comportamento, pela atitude que tiveram ao envergar aquela camisola, porque a Bahrein em nenhum momento pensou, não, porque isto vai acabar no contrarrelógio. Não, vamos lutar porque hoje vamos ficar com a camisola, amanhã vamos ficar com a camisola e vamos perder a camisola quando a tivermos que perder. Quando o terreno assim mandar. Sabes que eu acho que havia mais euforia, havia mais euforia na imprensa internacional sobre o Afonso Solalo Cor-de-Rosa do que na imprensa portuguesa. Claro. E reparem, estamos a falar de imprensa especialista. Porque pela forma como ele manteve a camisola, pela forma combatividade. Como em nenhum momento ele aceitou o destino que é vir perder a camisola, porque ele sabia que ia perder a camisola, não é? Porque ninguém é burrinho aqui. Mas não quis entregá-la logo. Muito menos ele que lá anda, sabe perfeitamente que no terreno certo Vingegaard é mais forte. Vingegaard, Félix Gall eventualmente será mais forte, Timo Narsman talvez será mais forte. Existem atletas que eventualmente serão mais fortes que ele em determinadas características. Mas é assim, ele não tem que se dar por perdido logo a seguir, até porque vai perdê-la a camisola. Não, e ele mostrou que estava ali para defender uma camisola. Na etapa em que ele vai aos pontos, à bonificação, para ir buscar mais uns segundos, não é? Se ele fosse um atleta que estivesse já mentalizado que ia perder a camisola, ele não se printava para ir buscar 6 segundos. Não é? Não, aquilo é um atleta... Ele lutou até ao Aquilo é um atleta que disse, não, são mais 6 segundos que eu vou aqui buscar, que podem ser úteis mais à frente, e eu tenho a certeza que vão ser úteis mais à frente. E é um atleta que mostra que está numa forma formidável, numa forma fantástica. Acho que ele vai dar trabalho agora à Bahrein, porque ele agora mostrou-se ao mundo. Não é? Ele mostrou-se ao mundo numa altura em que para o ano vão haver muitas mudanças no pelotão, muitas mudanças de equipas a entrar com muito dinheiro, nomeadamente a Net Company, que é a nova Ineos, Net Company Ineos, que vai entrar com muito dinheiro. A Visma, que é uma equipa que não sabe bem o que é que vai acontecer, porque há rumores do Vingegaard ir para a equipa da Ineos e, portanto, a Visma, que vai perder o naming sponsor Visma, não sabem o que é que vai acontecer à equipa. Tens uma equipa da Soudal que parece que está a renascer para aquilo que era a equipa da Soudal há uns anos atrás, ou seja, uma equipa talvez de clássicas, uma equipa com sprinters. Acho que a antiga Quick-Step, o espírito da Quick-Step vai voltar, o Wolfpack. É possível que eles estejam a trabalhar nesse sentido. Eles viram que eles apostaram muito no Renko, e desfizeram tudo. E desfizeram tudo à volta deles. Não é caso para pensar nos ensinamentos, por exemplo, que John Wooden nos deixou quando ele dizia: a estrela da equipa é a equipa. E é isso. É que havia o Wolfpack, isto é a equipa, e depois veio o Remco. Exatamente. E o Renko talvez por traço de personalidade, talvez por... Não sei bem, mas o facto é que a Soudal, a antiga Quick-Step, se desfez em volta de um atleta como o Renko, que depois talvez tenha prometido muito e entregou muito pouco naquilo. Mas eu acho que aí há outro ponto. Ele é bom. Ele é incrível. Ele é incrível. Mas eu acho que houve ali uma vontade do Lefebvre de ver ali o menino de ouro e sacrificou tudo o resto. Não te esqueças de qual é o berço qual é o berço da Quick-Step e qual é o berço também do Remo, que aquilo parecia tudo ali o jogo perfeito, e acabou por sacrificar a equipa em função da estrela. Não, sem dúvida, eles quiseram apontar às 3 semanas, às provas de 3 semanas. Acontece que o Renko não é atleta de 3 semanas e acho que nunca será. O Renko tem outras características que o tornam muito superior aos outros atletas, mas de facto eles desfizeram toda uma estrutura que estava muito bem oleada, que sabia bem para o qual estava desenhada e criada, e agora ao longo dos tempos foi uma equipa que foi caindo aos pedaços. Agora parece que aquilo se está a compor outra vez. Vamos ver como é que aquilo evolui ao longo do tempo, e é uma equipa que eu gostava de ver outra vez lá em cima. Mas isto para dizer o quê? A Bahrein
acaba por ficar aqui, ora bem, eu quero-me parecer que agora vai ser 7 cães a um osso, por assim dizer, porque o Eulálio mostrou-se ao mundo, mostrou que é um atleta extremamente capaz, que é um bom voltista. E há equipas com dinheiro a querem construir-se. E há equipas com dinheiro que vêm a possibilidade de ter um Eulálio na equipa e, portanto, a Bahrein ou abre os cordões à bolsa para o manter, ou então, muito possivelmente, poderemos ter o Eulálio talvez de saída da Bahrein. Eu não sei quanto tempo é que ele tem de contrato com a equipa, mas sem dúvida alguma que estes dias de rosa, os dias que ele está de branco, e que esperemos que continue e que termine com a camisola branca, sem dúvida nenhuma que foram uma bandeira gigante para o mostrar ao mundo, mais um ciclista português. Acho que o mundo do ciclismo já conhece a bandeira portuguesa de cor e sabe que Portugal, acima de tudo, consegue fazer bons ciclistas, porque os que temos lá fora não são só ciclistas medíocres, não, são todos bons ciclistas com títulos e vitórias de relevo. Por isso, acho que é bem possível que o Só Afonso... conseguem atingir as taus porque conseguiram dar o salto lá para fora. Lógico. E nesse aspecto, o Eulálio tem uma carreira bastante curiosa. Ele começa no BTT, depois vai para a estrada, faz carreira na estrada, faz uma boa volta a Portugal e dá o salto para o World Tour. São muitos poucos, já tarde, já com uma idade considerada tarde para aquilo que é um ciclista. São muito poucos ciclistas que podem dizer isto desta forma. E portanto, eu acho que ainda lhe traz mais valor. Olha, Rafael, por falar em valor, nós tivemos também a correr este fim de semana, o que nos deixou pouco tempo para acompanhar a Taça do Mundo de Nova Mestre. Mas há aqui pontos na Taça do Mundo de Nova Mestre importantes, ou que eu acho aqui curiosos. Ponto número 1, esperava-se um embate de titãs. Titãs, não é titas, são coisas diferentes, está bem? Entre Tomás Pidcock e Mateus Van der Poel, que acabou por não acontecer. Mateus está lesionado. Está lesionado? Ele vai dizer isso? Eu tenho quase certeza que ouvi o David a dizer isso. Ok, eu não ouvi. Sei que ele aparece, faz teste, vai fazer teste à pista. Mas estava com uma pequena lesão e decidiu não correr. Ok, porque eu acho que a participação dele em Nova Mestre estava muito envolvida na necessidade da Canyon mostrar a nova bicicleta. É possível, não sei. Acho que o Van der Poel, acima de tudo, ele tem que começar a pensar em fazer provas de BTT, porque é assim, se ele quer apontar aos campeonatos do mundo como diz que vai fazer, ele tem que começar a dar rodagem à bicicleta e a preparar-se a nível técnico para aquilo que o espera. O Van der Poel, que não tem tido umas idas muito felizes ao BTT, tem que começar a pensar naquilo que será uns campeonatos do mundo, para ver se ele consegue ir lá fazer alguma coisa. Depois, falando da corrida, tivemos um short track com uma tática super curiosa do Pidcock, que mostrou aquele atleta, ele transborda confiança. É uma coisa que eu admiro muito nele. Ele faz o que ninguém faria. Que eu admiro muito nele, que pode muito bem ser confundido com arrogância, mas não, aquilo é uma confiança extrema naquilo que ele está lá a fazer e que ele sabe que ele vai lá fazer. É impressionante que ele não alinha para uma corrida para terminar num top 10. Não, ele sabe que vai ganhar. É este o nível de confiança. Ele sabe que vai ganhar. Então, a estratégia que ele adota num short track é ir em último até metade da corrida. É impressionante o que este atleta sabe que consegue fazer. Eu acho que há um excesso de autoconfiança aí. Porque assim... uma queda do pelotão a meio e arruma-lhe com a corrida. Totalmente. Mas aí é que ainda torna mais impressionante a confiança que ele tem nele. Eu esta parte admiro num atleta, é ele saber tão bem é ele saber que executa tão bem aquela tarefa que ele na cabeça dele, ele sabe que irá ultrapassar qualquer adversidade que esteja ali à frente dele naquele momento. E ele foi em último, literalmente em último, até meio da corrida. E a verdade é que quando ele passa para a frente da corrida, ele parte aquilo tudo. Ele faz segundo ao sprint com toda a gente, porque aquilo foi um sprint em massa. Parecia um sprint até de ciclismo de estrada, que foi tanta gente ali ao sprint. Ele faz segundo. Matiz Azarro, de facto,
incrível, um sprint que até pareceu algo folgado. Era isso que eu ia dizer, porque a expressão corporal do atleta, quando ele começa o sprint, ele olha para o lado, a impressão que... Pareceu que até estivesse folgado. Sim, e o Pidcock lança um sprint muito cedo, muito longe. É que a impressão que dá é que ele começa a olhar para o lado, ele olha para, mais que uma vez, quase como se estivesse a perguntar, mas o sprint já começou, é isto? E quando ele começa a carregar nos crankes, ele ganha vantagem. Sim, e ganha uma vantagem larga ainda. Notou-se que ele estava ali folgado, que também fez uma boa leitura de corrida e que de facto é um atleta que está muito, muito, muito forte. Mas depois na corrida... Na corrida em si, por acaso, eu só vi os highlights. Na corrida o Pidcock sai quando quis. É verdade. E fez a corrida como quis. Completamente. E de facto continua a ser um atleta que é incrível vê-lo em cima de uma bicicleta de BTT. Pela fluidez, pela leveza que ele leva em cima da bicicleta, a subir e a descer. É um atleta que está à vontade em cima da bicicleta e que eu vejo como um atleta que, se ele fizesse exclusivamente carreira no BTT, eu vejo como a grande ameaça a todos os recordes que o Nino alcançou. Porque Sim, ele para mim é o Pogacar do BTT, do BTT atual. Pode ser. Rafael, Por causa da diferença que ele tem para os outros. quero deixar só aqui uma nota. Isto não vai ficar por aqui, porque há outros assuntos que eu quero falar em relação a isto aqui, mas para já vamos falar aqui no ponto. Eu vi um post na página da Federação Portuguesa de Ciclismo e vou passar a citar o post sobre Nové Mesto. Terminou este domingo a Taça do Mundo de XCO de Nové Mesto na Morávia, Tchequia, onde Raquel Queiroz esteve em representação da Seleção Nacional na elite feminina para competir na prova de XCO Cross Country Olympic. Apesar da participação portuguesa ter ficado um pouco aquém do esperado, ao longo de 4 dias foram somando pontos UCI importantes para o futuro. E quando eu leio esta parte, repara, é aqui o segundo parágrafo que quando eu li disse: apesar da participação portuguesa ter ficado um pouco aquém do esperado. E eu disse assim, para lá, que eu li a notícia e há aqui qualquer coisa que me soa estranho. Então, eu fui buscar o primeiro post sobre quando é anunciado quem vai à prova, não é? Porque para a seleção ter ficado aquém do esperado, eu pensei, queres ver que desta vez foram anunciados objetivos e eu estava esquecido, escorrei na casca de banana e não vi? Não. Então, vou passar a citar aqui o último parágrafo dos objetivos para a República Checa. Pedro Vigário, selecionador nacional de BTT, referiu que a participação nesta etapa do World Series Mountain Bike XCO de Nové Mesto na Morávia faz parte do programa habitual da Seleção Nacional de BTT, é considerada a catedral do BTT mundial e vamos, como habitualmente, com uma equipa jovem com o objetivo de lhes proporcionar uma oportunidade de formação ao mais alto nível que contribua de forma definitiva para o seu desenvolvimento desportivo. Considero que a presença nestes palcos é fundamental para o desenvolvimento e enriquecimento desportivo. Fim de citação. Mas ficaram aquém das expectativas. E agora passo a ler a mesma Pedro Vigário, depois da prova. Pedro Vigário, selecionador nacional de BTT, explicou que hoje, citação, tivemos em prova Raquel Queiroz em representação da seleção nacional, mas também Ana Santos em representação da sua equipa. A corrida esteve alinhada com as anteriores, verificou-se de novo alguma dificuldade das atletas portuguesas em acompanhar as ciclistas da frente, contudo foi possível arrecadar alguns pontos UCI importantes para o futuro. Em jeito de balanço, espera aí que eu agora faltou-se-me aqui o resto. Peço desculpa, vou ter que ir aqui buscar o resto, mas basicamente aquilo que eu quero referir é que, e é isso que me continua a chocar, é que muda o disco e a música é exatamente a mesma. Não mudou absolutamente nada. Nada, nem irá mudar. Eu queria ir buscar aqui só para vos ler. Eu até estava aqui à procura. Estava aqui à procura de posts até anteriores, porque o discurso... Deixa-me só tentar. Em jeito de balanço, o dirigente técnico voltou a sublinhar que esta participação da Seleção Nacional de BTT na Taça do Mundo da Chequia ficou um pouco aquém do que podemos fazer, no que diz respeito quer ao desempenho individual,
como global. Tu não atiras os objetivos específicos, não te comprometes. Portanto, a partir do momento em que tu não te comprometes, qualquer discurso a seguir cai bem. Aquilo que eu tenho a dizer e aquilo que eu tenho criticado ao longo dos anos é que este discurso ao longo dos anos não mudou. Totalmente. Tu não te comprometes, ok? Portanto, o incompetente não és tu. Estou a falar para ti, o incompetente não és tu. Porque tu não te comprometes. Ponto. E depois podemos ter aqui, obviamente, o discurso que nós quisermos. O BTT, eu não vejo o BTT ir por um caminho melhor do que aquele que seguiu até agora. Nós tivemos recentemente um convite, e vou dizer aqui, de uma página com todo o mérito, uma página no Instagram, para quem quiser seguir, que é, não sei quem é que está à frente da página, a página chama-se XCO Portugal, que nos lançou aqui um desafio, um convite, e eu desde já desejo o melhor sucesso e votos de sucesso para a página e para o trabalho que estão a querer fazer. Eu recusei porque eu não acredito no BTT. Não acredito então, quando eu não acredito no BTT, não é que eu não acredito nos atletas. Eu acredito nos atletas que dão sangue, suor e lágrimas para que alguma coisa ainda possa acontecer. Como ainda há muitos dirigentes a trabalhar pro bono, porque também é assim que muitas vezes as coisas acontecem, para que as coisas continuem a acontecer. Mas isto não vai mudar porque no topo da pirâmide não deixa que se mude. Não, totalmente. Ou porque não há forma de mudar, ou porque não se quer. Eu já não sei, francamente já não sei. Totalmente. Nós andamos aqui há muitos anos e durante estes anos todos nós nunca soubemos o que é preciso fazer para ir a uma seleção nacional. Nunca soubemos. Nem nós, nem ninguém, nem os atletas sabem o que é preciso fazer. Se é o líder da taça, se é o campeão nacional, se é ficar em primeiro lugar nas escolinhas, se é por ranking, se o que é. Ninguém sabe o que é. Ninguém sabe quais são os objetivos da seleção nacional quando se desloca ao estrangeiro a fazer provas. Ninguém sabe nada na realidade, porque aquilo que dá a entender é que é chegar ao dia da convocatória, a tirar quase a ficha dos atletas para o ar e os que querem em cima da mesa é os que irão à seleção nacional. Isto é assim há anos. Nunca mudou. Não me parece que esteja no caminho de mudar, porque aquilo que nós temos é uma redução cada vez mais significativa do pelotão, porque os atletas acabam por seguir outros caminhos, tal como dissemos, atletas, por exemplo, como o Afonso. O Afonso começou no BTT, mas acabam por migrar para a estrada, ou então acabam por seguir o percurso académico, ou então porque simplesmente chegam a um ponto da carreira que olham para tudo aquilo que fizeram, para tudo aquilo que sacrificaram, e começam a pôr a mão na consciência e pensar, o que é que eu ando aqui a fazer? E isto é assim há anos e anos e anos. E esta ida da seleção à República Checa, os atletas não têm culpa, os atletas são vítimas do sistema, mas tanto os que foram como os que não foram, ok? Porque eu como atleta agora via esse post da seleção, eu como atleta que fui, via esse post da seleção e via, ficámos aquém. Mas ficámos aquém de quê? Ninguém me disse o que é que eu tinha que fazer. Não, eles sabem o que é que têm que fazer, eles têm que correr. Lógico, o atleta sabe que tem que dar o melhor, exatamente, mas ficou aquém. Agora ficaste aquém. Ficou aquém de quê? Mas quem? Quem é que ficou aquém de quê? Ficou aquém de quê? É isto. E, portanto, os atletas que vão também são vítimas, porque depois são vítimas destes comentários tristes, de quem honestamente não sei o que é que está a fazer. Já há muitos anos, não é de agora. Já há muitos anos que não sei o que é que está a fazer e portanto, são vítimas os atletas que não vão, que muitas das vezes são atletas que precisam muito de ir para dar continuidade à carreira, para pensar numa possível carreira. Se é que é possível pensar numa carreira no BTT nos dias de hoje. Porque, não é possível. Porque atletas como o Tiago Ferreira, como o David, como o Mário, como o Roberto, como, sei lá, podia dizer outros, certamente há outros, mas atletas como eles, é preciso tu fincares muito bem os pés e lutares muito por ti, isto à busca de coisas, porque eu tenho a certeza que o Tiago Ferreira nunca esteve à espera
ou se fosse por parte da Federação que o Tiago Ferreira precisasse de alguma coisa, o Tiago Ferreira nunca tinha sido o atleta que foi e é. Nunca. Da mesma forma que se o Mário tivesse à espera de alguma coisa que lhe fosse dada, ele nunca tinha sido o atleta que foi. E, portanto, atletas como estes... Ricardo Marinheiro. O Ricardo, sim. Eu nomeei... Quando falas nisso, vem-me sempre à cabeça o Ricardo. Sim, o Ricardo... Deve ter uma cabeça de aço para ter resistido estes anos todos. O Ricardo é, sem dúvida... Deve ter uma mente blindada. O Ricardo é, sem dúvida, uma das pessoas que nós mais temos que admirar no BTT, porque ele teve uma carreira sempre muito sofrida, e quando eu digo sofrida, digo no sentido de luta que ele sempre teve que ter ao longo dos anos, porque ele nunca teve nada dado, claramente. Ninguém teve. Ninguém teve, mas é a pessoa que me vem sempre à cabeça. Mas nunca teve. Mas aquilo que me deu a sensação, e atenção que nós não somos amigos do Ricardo para se calhar estar a falar desta forma, portanto estamos a falar de alguém que acompanhou, acompanhou e que, acima de tudo, eu falo por mim e de certeza que por ti, que admira a carreira do Ricardo. Aquilo que deu a sensação sempre é que a corrente foi sempre mais forte para uns do que para outros. E que pronto, eu pelo menos sinto que no caso do Ricardo aconteceu muito isso. E é um atleta que já tarde, se calhar, mais tarde do que ele gostaria, claramente, é que ele está a vir buscar os frutos daquilo que podia ter sido talvez uma carreira brilhante no BTT. Eu tive que tocar neste ponto, porque eu quando pensei que isto estava corrigido, ou seja, eu já não via posts há algum tempo, pensei, alguém aprendeu alguma coisa. Não. Mas a participação portuguesa ter ficado um pouco aquém do esperado. Uhum. E quando li isto, doí-me pelos atletas. E sabes que eu adianto-te já também uma visão que eu tenho, que é, na estrada só é diferente porque tens os atletas que tens. Pois, isso não há hipótese. Na estrada só é diferente porque os atletas que vão à seleção são de facto dos melhores do mundo. É só por isso que é diferente. E a estrada acaba por passar assim nos pingos da chuva. Vai passando porque tu tens um Morgado que te saca uma medalha nos campeonatos do mundo. Tens um João Almeida que... O João Almeida andou de rosa. O João andou de rosa. E eu lembro de uma entrevista que houve na altura em que perguntaram ao João porque é que ele não tinha ido aos mundiais. E eu lembro dele ter respondido. Isso deviam ter perguntado ao selecionador. E ele passa a ser depois assim, ou seja, até aquele momento ninguém sabia, ninguém ligava. Mas atenção que a estrada só não é diferente porque tem outro peso mediático. Porque tem, e por causa dos atletas que tu tens sempre a ir à seleção. Tem outro peso mediático. Meus amigos, é tudo por hoje. É isso. E já nos esticamos. Havemos voltar a falar neste assunto mais para a frente, com outras nuances, mas por hoje, grande abraço e nós voltamos na próxima terça-feira, porque isto não para, ou antes, para em agosto, não é? Para em agosto. Mas entretanto esta semana saem os vídeos da nossa aventura Entre o Sabor e o Douro. Exatamente. Que eles tinham uma música muito engraçada que estava. Mas não vais cantá-la agora. Não vou. Não vais. Mas era uma música feita em inteligência artificial sobre a prova, muito engraçada. Mas entrava no ouvido. Entrava porque eu ainda hoje me lembro da música. Mas quem lá estava sabe perfeitamente do que eu estou a pensar. E não sei até se não irá aparecer nos vídeos às vezes de fundo ou uma coisa assim. Eu vou ver se consigo organizar um mando da música. Mas muito engraçado. Malta, um forte abraço, portem-se bem. Grande abraço, fomos.